Salve amigos e amigas ligados no canal A Mil por Hora com o Rodrigo Mattari. Estamos chegando nesta quinta-feira com mais um TBT, sempre aquele quadro que traz uma recordação marcante da história da moto velocidade, do automobilismo em duas e quatro rodas no Brasil e no mundo. É o nosso quadro de maior audiência. Eu agradeço muito a todos vocês que dão cada vez mais visibilidade a esse espaço. E por falar em visibilidade, uma modalidade em especial há 35 anos ganhava mais visibilidade e tinha, pela primeira vez desde a criação do Campeonato Mundial de Moto Velocidade, uma corrida válida pelo Campeonato Mundial em terras brasileiras. Eu falo do Mundial de 500 cilindradas, a antiga MotoGP, que consagrou também há 35 anos o primeiro australiano campeão mundial, o Wayne Michael Gardner, o Crocodile Gardner. E aquela temporada é inesquecível para o público brasileiro pelo seguinte: porque nós vimos pela primeira vez em edições compactas, fosse de 10 minutos, de 15 minutos, não interessava. As corridas do Campeonato Mundial de Moto Velocidade foram praticamente todas exibidas em versão compacta pela TV Globo, no programa Esporte Espetacular, que voltava à telinha depois de praticamente 6 anos fora do ar. Passava no domingo à noite, depois do Fantástico. Você ligava às 22 horas, lá estavam Fernando Vanucci e Sérgio Everton lendo as cabeças, que é como se chama o texto que antecede cada matéria, e depois os compactos. E quando rolou o primeiro, em 29 de março de 87, no primeiro GP do Japão, depois de 20 anos, eu fiquei de queixo caído com o espaço que a TV Globo destinou para o Mundial de Moto Velocidade, mostrando o investimento que ela apresentaria para aquele ano e que culminaria, logicamente, com a transmissão do Grande Prêmio do Brasil daquela temporada, que era a penúltima etapa do campeonato, sendo a perna sul-americana Brasil-Argentina, com o Japão abrindo e um calendário com um grande número de provas em território europeu. Então, dali para frente, foi só delícia. E ver Mamola, que já era ídolo e ficou mais ídolo ainda do público brasileiro, porque era um piloto destemido, arrojado, aguerrido e que entrou para a história por conta, vocês devem se lembrar, os mais antigos, de um motocontrol, de uma coisa assim abissal, num acidente em Santa Mônica que ele evitou, conseguindo se manter em pé numa motocicleta que corcoviou e o Mamola evitou a queda de uma maneira espetacular. E havia Steady Ed Lawson, o Buster Keaton do Campeonato Mundial, campeão em 84, campeão em 86, ou seja, campeão em título, defendendo a equipe Yamaha de Giacomo Agostini. Mamola era piloto de Kenny Roberts. E o Wayne Gardner era a terceira personagem, era o terceiro vértice desse triângulo de pilotos espetaculares. É claro que havia outros, Raymond Roche, Christian Sarron, DJ de Radiguez, havia Fast Fred Spencer, Neil Mackenzie, Ron Haslam, Tadahiko Taira, Shunji Tsushiro. Havia no barato 12, 13 excelentes pilotos, mas era uma época das motos dois tempos de 500 cilindradas, um domínio absurdo de Yamaha e Honda. Suzuki não era competitiva, a Cagiva estava dando seus primeiros passos e havia a brutal Elf Honda 4, projeto de André de Cortanzi, completamente inovador, e essa moto era pilotada pelo Ron Haslam, que era conhecido como o rei das largadas. Aliás, as largadas em 87 adotaram o formato inédito de partida por embreagem, porque antes eram largadas em que os pilotos empurravam as suas motocicletas. Em 87 você segurava a embreagem, largava e aí você dava o pulo de saída, motos largando em pelotões de 5-4, 5-4. Depois, por segurança, foi diminuído até 3 por fila, como é hoje. Mas um campeonato espetacular em todos os sentidos, principalmente do Crocodile Gardner, a quem me referi, e é o grande personagem, a grande personagem desse vídeo, porque foi, como já falei, o primeiro título de um piloto australiano. Ele, nascido em 11 de outubro de 59, em Wollongong, veio de uma escola britânica, completamente diferente da escola americana e hoje das escolas espanhola e italiana que dominam a moto velocidade no atual formato. Mas a escola estadunidense era talhada no Dutch Track, porém Gardner aprendeu a derrapar. E as motos de dois tempos, elas eram de difícil condução. Eram verdadeiros monstros e o piloto não sabia quando toda a potência daqueles motores de 500 cilindradas ia ser entregue para os pneus dianteiros ou para os pneus traseiros, e normalmente havia a ejeção do piloto
e as quedas eram muito fortes, tanto que uma delas acaba com a carreira do Wayne Haney, isso anos depois, até um acidente banal, considerando muitos outros que a gente viu nos anos 70, 80 e 90 e até 2000, até a chegada da MotoGP. Mas o Wayne Gardner embarca no Campeonato Mundial em 84 para uma meia temporada que lhe dá a 7ª posição do campeonato com 33 pontos e o título de revelação do campeonato. E ele vai confirmando ano após ano que ele passa a ser um piloto a ser considerado forte em termos de resultados. 4 em 85, vice-campeão em 86 numa temporada da primeira vitória e um ano extremamente positivo em 87. O Gardner foi o piloto da temporada, em que pese termos Lawson, Mamola e tantos outros. Foram 10 pole positions de um total de 15. 7 vitórias conquistadas ao longo da temporada e 8 melhores voltas. A 7ª vitória do Gardner foi exatamente a mais especial e a mais importante, porque ele rendeu o título mundial e foi em Goiânia. O Brasil, que teve proscrito na Federação Internacional de Automobilismo, de motociclismo, desculpem, se credenciou a sediar uma prova do Campeonato Mundial em 87 e o Brasil foi aceito depois de tanto tempo. Vocês querem saber, na verdade, como o Brasil foi proscrito na Federação Internacional de Motociclismo? Eu conto rapidinho, essa história até vale um TBT, mas é bom que a gente não deve ter foto, não deve ter subsídio para muito. Em 54 foi organizado o GP do 4º centenário da cidade de São Paulo e a prova seria na pista de Interlagos, então incipiente, então insegura, então esburacada. E tinha 14 anos apenas de existência, Interlagos é de 1940. E viriam os grandes nomes dos primórdios da época da motovelocidade para o Brasil. Prova organizada pelo Centauro Motor Clube. E reinou a desorganização. É claro que os europeus não gostaram e, em vista disso, o Brasil foi limado da Federação Internacional de Motociclismo. Daí, nos anos 1970, quando Adu Celso e Luiz Celso Giannini tentam a sorte na motovelocidade internacional, o Adu, com mais sorte que o Luiz Celso, inclusive, o Adu corre com licença holandesa. Embora fosse chamado de o índio brasileiro, o saudoso santista Adu Celso Santos, que corria com a Cruz de Lorena no seu capacete todo escuro, correu com licença holandesa e seu preparador era o holandês, o Ferry Sweep. Depois é que o Brasil foi de novo aceito no calendário com a realização da Taça Centauro, com a vinda do Kenneth Anderson, com a vinda do Lavado, do Walter Villa, enfim. Edmar Ferreira foi correr com licença brasileira e aí os pilotos nacionais foram de novo aceitos. A América do Sul não tinha provas no calendário desde a realização do GP da Argentina em 82 e houve a dobradinha Brasil-Argentina com a corrida de Goiânia recebendo apenas 18 pilotos inscritos e 17 largaram para a penúltima etapa do campeonato, que o Gardner dominou as 32 voltas de ponta a ponta num dia de calor infernal no Planalto, no Cerrado, um público grande, quase 40 mil espectadores, e a organização do GP do Brasil, capitaneada pelo Júlio Caio de Azevedo Marques, com assessoria do Dinho Leme, através da Promesp, que foi a organizadora do GP do Brasil, ganhou nota 9 da Federação Internacional. Só não ganhou 10 porque a pista de Goiânia foi considerada ondulada demais. E essa nota alta permitiu ao Brasil ficar no calendário por mais 2 temporadas. Depois tivemos uma corrida em Interlagos bastante polêmica e cheia de problemas de segurança. Em 92, Interlagos mostrando sua ineficácia nesse traçado atual para provas de moto velocidade, e de 95 até 2002, com uma exceção feita ao ano de... Aliás, 2004, desculpem, com uma exceção feita a um ano, se não me engano, foi 98, por conta também de falta de segurança. Depois, o GP do Brasil foi realizado em Jacarepaguá, no saudoso Autódromo de Jacarepaguá, cuja extinção completa exatamente 1 década em outubro, aqui no Rio de Janeiro. Como curiosidade, um dos grandes artífices do título de Wayne Gardner, conquistado com vitória e choro no pódio em Goiânia, no GP do Brasil de 87, Jeremy Burgess. Ele mesmo, vocês já devem ter ouvido falar de Jeremy Burgess, certo? Ele era o técnico por trás do sucesso de Valentino Rossi, quando o doutor, que se aposentou como piloto Yamaha, foi piloto da Honda, na 500 cilindradas e na MotoGP. Tem mais? Jeremy Burgess fez também de Fast Fred Spencer, na equipe de Hervé Kanemoto,
campeão mundial da temporada 500 e também da 250 cilindradas em 85, no último ano em que foi permitido um piloto disputar as duas principais categorias, e o Fred fez isso. Claro que 125, 80, até para alguns pilotos era possível, porque os calendários, embora batessem, as categorias eram de menor exigência. Em 87, além de Wayne Gardner, é sempre bom lembrar quem foram os outros campeões. Tony Mang foi campeão das 250, também com Hotmans Honda, ganhando 8 provas de um total de 15 na equipe de Hervé Kanemoto. Com Garelli, Fausto Gresini venceu 10 etapas, de 11 do calendário, só o Paulo Casoli venceu a última etapa da temporada, que foi disputada em Jarama, como Grande Prêmio de Portugal, acredite quem quiser, e Aspar Jorge Martínez foi bicampeão mundial da oitentinha. Sabem quem correu na oitentinha em 87? Estava começando sua carreira, ele mesmo, Alexandre Barros. 2 anos depois, o Alex Barros estava na categoria 500 cilindradas. Estreou no Mundial de Moto Velocidade na 250 em 88, fez a 250 pela Venemotos em 89, ou seja, 3 anos depois, na verdade, em 1990, com 18 anos de idade, estava na equipe Cagiva, junto exatamente a Randy Mamola e Ron Haslam. Que recordação maravilhosa! Wayne Gardner, o primeiro piloto australiano campeão mundial de moto velocidade e o primeiro Grande Prêmio do Brasil de moto velocidade em 80. Voltamos na próxima quinta-feira com muito mais recordação, seja em 2, seja em 4 rodas, da história da velocidade no Brasil e no mundo. A gente se vê. Tchau, tchau!